Há muito tempo nós estamos acompanhando o caso da jovem que morreu após participar de um ritual que aconteceu no interior do Maranhão. Estava buscando cura, participou do ritual, tem marcas de cortes pelo corpo, morreu no hospital. Suspeita de envenenamento. Será que já temos uma solução para este caso? Será que nós aqui temos condições de dar as respostas que o caso exige, que o caso precisa? Tiago Melo está ao vivo conosco e vai falar a respeito desta situação. Já se sabe, Tiago, se essa menina foi mesmo vítima de um envenenamento, como suspeitou a polícia? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. Antes de entrar com a resposta à sua pergunta, Joelson, me permita abrir um parêntese. A gente acaba de receber uma informação através da Polícia Militar que nesse momento estão se deslocando para lá militares para tentar conter uma mulher que estaria tentando se atirar da ponte da Frei Serafim, e essa mulher estaria com uma criança de colo. Portanto, a Polícia Militar recebe essa informação através do Copom, militares se deslocando nesse momento à ponte Juscelino Kubitschek. Lá haveria uma mulher ameaçando se atirar e ela teria uma criança de colo. A gente fecha o parêntese dessa informação, nossas equipes já estão se mobilizando para trazer também mais informações acerca desse fato. Voltando ao assunto, Joelson, essa morte dessa criança, a Francisca Alice, aconteceu no dia 28 de abril, portanto nós estamos prestes a completar 3 meses da morte dela. Foi um caso que chocou todo o Piauí, como você colocou. Havia indícios de envenenamento ou pelo menos intoxicação e também muitas marcas pelo corpo que a princípio foram chamadas até de tortura. E exames foram pedidos, inclusive pelo Conselho Tutelar, também pela polícia. Até agora nós não temos um fechamento do caso. A gente vai conversar a partir de agora com o diretor de Polícia Técnico-Científica, Dr. Antônio Nunes, para saber dos exames que foram solicitados. O que já foi feito, o que ainda está pendente. Boa tarde. Boa tarde. A princípio, a gente está diante de uma situação em que é um tipo de perícia um pouco diferente da habitual. Então, a gente não tem como fazer isso dentro do Instituto de Criminalística no estado do Piauí, nem no Instituto Médico Legal, bem como em nenhum Instituto de Criminalística do país, nenhum IML do país. É uma situação de pesquisa de substância diferente. Nós procuramos uma certa universidade daqui, que a gente só vai se declinar ao final do caso, onde a gente vai, inclusive os professores vão ser chamados para participar, a gente vai fazer uma apresentação para todo mundo, junto com os peritos criminais, nessa universidade e professores especialistas em uma certa área. Nós pesquisamos, nos debruçamos sobre esse material. E nós chegamos a certos resultados. Esses resultados, eles ainda podem dar falso positivo. O que isso significa? Significa que eu posso dizer que um carro é preto, com digamos, com uma estatística de 90% de acerto, e lá na frente, eu fazer um outro exame mais apurado, e ele me dizer que o carro é cinza. Algo assim. Mas com a alta probabilidade de que seja realmente os resultados que se teve no início. Algum desses exames apontou intoxicação realmente? Pois é isso. Eu não posso confirmar ou não confirmar essa informação até que eu tenha o resultado dos próximos exames. Então não é que a gente não ficou parado, a gente ficou parado, não é. É porque o caso não é de dosagens tão habituais. Então, o que a gente fez? Uma vez que a gente não conseguiria fazer isso a nível de perícia criminal, fizemos o que dava para fazer aqui em Teresina, junto às universidades, e fomos em busca de uma que se propunha a fazer conforme é apregoado no site. Fora do Piauí. Isso, a Unicamp. A Unicamp é uma das 3 maiores universidades do país. Para os senhores terem uma ideia, a Unicamp não faz esse exame. Então, nós estamos diante de uma situação que não vai ser fácil achar onde fazer. E nós estamos procurando outras alternativas, outras universidades. Tá? Se, por fim, não conseguirmos de forma alguma, não se descarta, inclusive, se tentar uma universidade no exterior. Há prazo para a entrega, para essa finalização e essa apresentação de resultados?
Bem, a princípio a gente devia ter cumprido um prazo de 10 dias, mas isso, é claro, sem justificativa, né? Ou com justificativa até 30 dias. Obviamente que, passado esse prazo, se a gente não tem como fechar um caso de forma justa como é essa, a gente vai ter o prazo que for necessário. A perícia não pode atropelar as provas científicas. Então nós continuamos buscando dentro do país onde fazer, tá? Podemos ter novidades nos próximos dias, tentando achar um lugar para fazer. Assim que conseguimos, nós faremos. Inclusive, eu solicitei que a delegada que preside o inquérito, ela me perguntou, inclusive, esse final de semana na Cadepol, sobre essa possibilidade. Eu disse que não tinha prazo e pedi que ela me provocasse um ofício perguntando os motivos e tal, e que eu responda, até para ir para o Judiciário e o Ministério Público, para que fique oficializado os motivos pelos quais não entregamos ainda. Mas garanto para vocês, não é a perícia, não engaveta, a perícia é uma instituição extremamente séria que está buscando isso. Nós estamos diante de um caso que não é da simplicidade que talvez tenha imaginado no começo. Muito obrigado ao doutor Antônio Nunes, diretor de Polícia Técnico-Científica, pelas informações. E nós também ouvimos a conselheira tutelar que acompanhou o caso desde o início. Socorro Arraes também faz alguns questionamentos. Para a equipe médica, ela poderia ter sido envenenada, certo? Foi pedido o exame toxicológico e até hoje, se esse resultado chegou a Teresina, nós não sabemos, certo? O conselho que fez todos os encaminhamentos não teve ainda a resposta da autoridade que compete nos dar esse retorno. E assim, logo após foi pedido outro exame. 2, 3 dias antes do óbito, antes dela vir a óbito, foi pedido um exame através do Sanvis. Pedimos a requisição, o Sanvis foi até o HUT, fez o exame, certo? Porque tinha uma suspeita de abuso, certo? E de estupro de vulnerável. Foi feito esse exame. Nós também não temos nenhuma ciência do resultado. Quando ela veio a óbito, este conselho também pediu um exame cadavérico, certo? E até hoje a sociedade nos cobra o resultado, o desenrolar do processo dessa criança que veio a óbito. Infelizmente, nós não temos resposta para a sociedade, porque nós não temos notícia de que esses exames tenham tido um resultado ou positivo ou negativo para o que se tratava, né? Infelizmente, nós não sabemos o desenrolar desses exames, certo? O processo corre em segredo de justiça, isso nós sabemos. Mas, assim, como é que nós vamos encerrar um processo dentro do Conselho Tutelar, porque ela veio a óbito, se nós não temos os laudos da perícia? Nós não podemos fazer uma conclusão de um processo se nós não temos a finalização dele, que era o resultado dos exames. O diretor Antônio Nunes ouviu a entrevista da conselheira e quer fazer algumas ponderações. Por não, doutor Nunes? Bem, há um certo equívoco, a nosso ver, legal, da senhora conselheira tutelar. Entendemos o quão importante o conselho é para toda a sociedade, inclusive parceiro da perícia, da polícia como um todo, mas o Conselho Tutelar não está entre os órgãos que possuem legalmente poder de requisição para a perícia. Esses são a Polícia Civil, os delegados de polícia, autoridade policial, Ministério Público, Judiciário, tá? E conforme parecer a corregedoria, alguns outros órgãos, como as próprias corregedorias, porque às vezes estão investigando alguém. Alguns órgãos administrativos têm, como é o caso do Ministério da Defesa Aeronáutica, que investiga desastres aéreos. Então, assim, a gente manda os laudos para o delegado de Polícia Civil, para o Ministério Público, etc. Então, assim, laudo de constatação de estupro, quer dizer que foi ou não, certo? Ele já deve ter sido enviado há algum tempo, tá?
Só que ele vai para a autoridade policial, para o delegado de polícia. A gente não manda uma cópia para o Conselho Tutelar. Tá? De lá vai para o Judiciário e Ministério Público. Agora, o Conselho pode ir lá e pedir as informações. O cadavérico, nós teríamos duas opções agora. Uma, mandar um laudo com a seguinte conclusão: causa mortes a esclarecer. Isso não seria uma boa ideia. É melhor que se aguarde os desenrolar das investigações e, ao final, de forma segura, que se possa dizer alguma coisa. Quanto ao envenenamento, não foi a perícia que suspeitou de envenenamento. Houve uma suspeita por todos que estavam na investigação. A perícia, ela formula hipóteses e as testa cientificamente. Então, essa é uma hipótese razoável? Seria. Ela foi feita essa hipótese, foi testada, e o envenenamento, esse já foi... A gente já deu essa informação antes, que eu acho que o Conselho Tutelar não tinha, mas essa informação já foi dada às pessoas com poder de requisição. Descartado o envenenamento. Está descartado, eu já disse isso antes, isso foi feito já. Daí que tem que partir para uma segunda fase, que é essa pesquisa um pouco mais difícil. Foi isso. Muito obrigado, doutor Nunes, mais uma vez pelos esclarecimentos. Nós procuramos a Polícia Civil, encarregada da investigação, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, não quis se manifestar. Joelson. Muito obrigado, Thiago Melo, pelas informações.